Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o fundo de base 10 de papel, o KNSC11. Vamos aproveitar também para ler o seu último relatório gerencial, que saiu ontem, dia 8/9 de 2024, e vamos ver como o fundo ele se desempenhou aqui nesse último mês de setembro de 2024. Será que o fundo ele sofreu o impacto do IPCA negativo referente ao mês de agosto? É o que vamos acompanhar. Então fique comigo aí até o final do vídeo, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de não ativo, pessoal. Sempre aconselho vocês a estudar, analisar bastante, para que você possa fazer uma boa escolha. Então vamos lá. O KNSC11, como eu já mencionei, ele é um fundo de base 10 de papel da gestora Kinea, uma excelente gestora aí de fundos imobiliários. A própria gestora considera ele um fundo moderado, então ele não é aquele fundo mais arriscado, como a própria Kinea tem outros fundos high yield, né, que tem um risco maior, porém ele também não é considerado aí um fundo high grade, que é aqueles fundos menos arriscados, relativamente mais seguros. Então ele é um fundo moderado. Atualmente o seu preço atual de cotação está aqui R$ 9,11, dividend yield aqui próximo de 11%. Seu P sobre o VP está de 1,02. O ponto negativo aqui atualmente para se investir nesse fundo é o seu VP. Como eu sempre menciono com vocês, não se compra fundos imobiliários de papel acima do VP. Acima, no caso, do que seria o seu preço justo. Então, esse não seria o melhor momento para você investir no KNSC11. Se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, que o preço justo do KNSC11 seria aqui exatamente os R$ 9,00. E como já analisamos, ele está custando aí R$ 9,11. É uma diferença pequena? É sim, porém, o ideal é sempre você comprar ele aí de R$ 9,00 para baixo. Descendo mais um pouquinho aqui, também podemos notar aqui a sua cotação ajustada, que calcula aqui a sua variação do seu preço de cotação, juntamente com os rendimentos que o fundo ele pagou durante esses últimos 12 meses. Podemos ver que valeu a pena, né? Ele saiu aqui da faixa dos R$ 8,00 e agora está atingindo aqui a faixa dos R$ 9,13, mostrando assim que a rentabilidade durante esse tempo foi positiva. Continuando aqui, podemos notar o seguinte também, que esse fundo ele tem um patrimônio aqui de aproximadamente 1,2 bilhão, então é relativamente um fundo grande, e seu último rendimento pago para os cotistas foi de 9 centavos por cada cota, e já faz aí alguns meses que ele vem pagando esse valor. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos sobre o KNSC11. Logo de cara, ele menciona aqui as principais movimentações que ocorreram no fundo, né, durante esse último mês de setembro. Ele menciona aqui que no mês de setembro realizamos investimentos em novas operações de CRIs no valor total de R$ 21 milhões. E aqui ele faz a descrição, né, dessas duas operações. Os dois indexados ao índice CDI, um com uma taxa fixa aqui de CDI mais 2,25%, então é uma operação relativamente mais segura, e tem esse outro aqui de CDI mais 5,25%, que já é uma taxa muito mais elevada, consequentemente uma operação mais arriscada. E podemos notar que as duas operações são para a construtora aqui MRV. Com respeito às suas operações compromissadas, o fundo ele menciona aqui que a exposição atual do fundo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6,3% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Aqui, pessoal, a gente já pode ver como é que o KNSC11 atualmente ele investe. Então podemos notar que seu principal investimento atualmente são os CRIs, 100% praticamente, né? Aqui a gente pode notar o seguinte, que ele tem aqui um pouco mais de 43% do seu patrimônio investido em CRIs que estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,54%. E ele tem também 57% do seu patrimônio investido em CRIs também, porém indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 9,16%. Então, como eu mencionei, praticamente 100% do seu patrimônio está investido em CRIs. Ele tem aqui também cotas de outros FIIs que atualmente só representam 0,5% do seu patrimônio atual. Um ponto que eu acho interessante aqui, no caso no KNSC11, é que ele usa bem os dois indexadores, né? Tanto o índice CDI como o índice IPCA. Então ele não tem uma exposição maior a nenhum deles. Então ele vai conseguir aí aproveitar essa fase boa, tá alta da taxa Selic, que a expectativa é ela continuar subindo. E também quando o índice IPCA ele voltar a subir, ele também vai pegar aí essa boa fase. Com respeito ao segmento de atuação de seus devedores, pessoal, podemos ver que ele tem uma exposição maior a empresas do segmento de escritórios, que atualmente corresponde a 34% dos seus devedores. Ele tem aqui também 22% no setor residencial, no caso nas construtoras,
também residencial pulverizado, logística e shopping. Então são bons segmentos que atualmente ele tem. Aqui a gente pode ver o seu demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de setembro de 2024. Então podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve resultado dos seus CRIs aqui de 10,9 milhões de reais. Podemos ver que foi um resultado menor do que nos meses anteriores, né? Bem menor, aliás. Nesses últimos 12 meses foi o menor resultado que ele teve. Ele também teve aqui um resultado de instrumento caixa, que somou aproximadamente aí 400 mil reais. Suas despesas somaram o valor de 1,4 milhões de reais. Então, no final, o fundo ficou aqui com um resultado líquido de 10 milhões de reais. Porém, o valor que ele distribuiu em rendimentos para os cotistas foi de 12,1 milhões de reais. Então, nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Então, ele gerou aqui 7 centavos por cada cota, porém distribuiu 9 centavos por cada cota. Como o fundo ele tem resultado acumulado de outros meses que ele conseguiu aí gerar um resultado maior do que o valor que ele distribuiu, então ele usou esse resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar aqui de 9 centavos por cada cota. E apesar de ter usado esse valor, ele ainda continua com uma reserva até interessante aqui de 6 centavos por cada cota que ele pode usar aí no decorrer do tempo para conseguir manter esse patamar de 9 centavos até o final desse ano de 2024. Aqui também o fundo ele menciona por qual motivo o fundo ele gerou uma receita menor, bem menor, né, do que o valor que ele distribuiu. Ele menciona aqui o seguinte, que os CRIs atrelados ao índice IPCA presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referente aos 2 meses anteriores, a apuração de resultados. Então, os resultados apurados ao longo do mês de setembro, que serão distribuídos aos investidores no mês de outubro, refletem aproximadamente a variação do índice IPCA referente aos meses de agosto, que veio negativo, né, 0,02%, e também o mês de julho, que veio de 0,38%. Então, o fundo teve um resultado menor, especialmente aqui devido ao mês de agosto, que o índice IPCA ele veio negativo. Então, isso tem um impacto direto aí na receita do fundo, já que a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA. Porém, como esse mês de setembro o índice IPCA já veio positivo, até no dia de hoje que saiu o resultado, ele veio de 0,44%. Então ele veio mais elevado. Então isso vai ser positivo aí para o fundo nos próximos meses. Aqui podemos ver, pessoal, todos os CRIs que atualmente ele tem. Então ele tem uma quantidade aqui bastante interessante. No total ele tem aqui, deixa eu ver, ele tem aqui 67 operações CRIs. Ele tem aqui 2 fundos imobiliários que atualmente ele investe e esse daqui está disponível em caixa. Aqui também o fundo ele faz uma separação, né, de todos os seus CRIs indexados ao índice IPCA. Podemos ver que ele não tem concentrações com respeito a CRIs indexados ao índice IPCA, o que ele tem maior exposição a esse primeiro aqui com 5,4%. E se descermos aqui, ele mostra todos os outros CRIs que ele tem indexado agora ao índice CDI. E já aqui nos CRIs indexados ao índice CDI, ele tem uma concentração, que é nesse primeiro devedor aqui, que ele tem uma exposição de 9,4%. Apesar de ser uma operação relativamente segura, né, já que é CDI mais 3,25%, que é uma taxa muito pequena, mas, como eu sempre menciono, concentrações nunca são positivas, né? É bom evitar aí ter concentrações. Então, praticamente foi isso, pessoal, que ocorreu aí no KNSC11 no decorrer desse mês de setembro, né? Ele é um fundo relativamente bem tranquilo para se investir, né? É um fundo que tem muita oscilação com respeito ao seu preço de cotação. É um fundo que vem entregando aí bons rendimentos para os seus cotistas, tem uma reserva até interessante, né? 6 centavos por cada cota para conseguir manter esse seu patamar de dividendos. É até interessante porque nessas fases que ele tem uma receita menor, como ocorreu durante esse mês de setembro, ele consegue usar essa reserva que ele tem para não diminuir os seus rendimentos, mas sim conseguir manter aquele patamar de rendimentos. Então isso mostra como a gestão ela tem feito um bom trabalho. Pudemos ver aí vários fundos imobiliários de papel durante esse mês de setembro anunciar rendimentos menores. Porém, o KNCC11, isso não aconteceu. Ele conseguiu aí continuar mantendo o seu patamar. Então são pequenos pontos aí que mostram a diferença de bons fundos que têm boas gestoras para fundos que muitas vezes não têm gestoras tão boas assim. Mas apesar, pessoal, de ser um bom fundo imobiliário de base 10 para se investir, como eu havia mencionado aqui no início, não é o melhor momento para você fazer isso, né? Já que o seu VP está acima do que seria o ideal. Atualmente seu preço é R$ 9,11 e seu preço justo para você comprar seria aqui os R$ 9,00. Então, se você se interessa em investir nesse ativo, primeiramente, estude bastante para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento
E se você decidir investir nele, espere um preço de R$ 9,00 para baixo. Dessa maneira você estará fazendo assim um bom investimento, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.